Se você está pensando em construir um canteiro elevado antes de plantar qualquer coisa, espera. Você pode estar prestes a gastar dinheiro, tempo e energia em algo que os jardineiros mais experientes simplesmente não priorizam. Existe um motivo pelo qual quem realmente produz comida o ano inteiro quase nunca começa levantando madeira. E quando você entende isso, sua forma de enxergar cultivo muda completamente. A maioria das pessoas começa errado. Elas pensam em estrutura antes de pensar em solo. Compram madeira, parafusos, assistem vídeos de montagem, planejam estética e só depois percebem que a produção não depende da caixa. Depende do que está dentro dela. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Quando você levanta o solo, você também pode estar isolando ele. Isolando da vida natural do chão. Isolando da umidade profunda. Isolando do equilíbrio térmico natural. Isso cria um ciclo de dependência. Você precisa regar mais, precisa repor nutrientes com mais frequência, precisa investir constantemente. Já o jardineiro experiente faz algo muito mais simples e muito mais eficiente. Ele protege o solo. Existe uma diferença enorme entre solo exposto e solo protegido. E se você entender isso, não vai mais olhar para o chão do seu quintal da mesma forma. Solo descoberto perde água rapidamente, esquenta demais, compacta, perde vida, vira pó no calor e lama na chuva. A planta sofre, você trabalha mais. Agora imagine o contrário. Solo sempre coberto, sempre alimentado, sempre protegido por uma camada espessa de matéria orgânica. Palha, folhas secas, capim cortado, restos de poda triturados. Composto aplicado por cima. Essa camada muda tudo. Ela mantém a umidade, ela regula a temperatura. Ela alimenta fungos e bactérias benéficas. Ela atrai minhocas. Ela transforma a estrutura do solo naturalmente, sem precisar levantar nada. Esse é o segredo que quase ninguém revela. O poder da cobertura constante. E o motivo pelo qual isso não é tão divulgado. É simples, não é esteticamente impressionante, não parece sofisticado, não gera foto bonita para a rede social, mas produz, e produz, de verdade. Enquanto muitos montam estruturas caras para parecer organizado, os experientes constroem fertilidade invisível. E fertilidade invisível é o que sustenta a produção no longo prazo. Agora deixa eu te falar algo que pouca gente considera. Supermercado não é fonte de alimento. É ponto de distribuição. Se existe qualquer ruptura na cadeia, menos transporte, abastecimento, aumento brusco de preço, você sente imediatamente. Quem depende 100% do sistema externo, vive vulnerável. Quem fortalece o próprio solo, reduz essa vulnerabilidade. Não se trata de medo, se trata de estratégia. Produzir direto no chão, com cobertura abundante, cria um sistema mais resiliente. Você reduz custo inicial, reduz manutenção estrutural, reduz necessidade constante de irrigação e aumenta a vida no solo. Ele produz mais com o tempo. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que muitos erram. Não é só jogar palha por cima e esperar milagre. Existe uma forma correta de iniciar. Primeiro, você escolhe a área. Não precisa cavar profundamente. Não precisa virar tudo. Remove apenas o excesso de mato alto. Mantenha as raízes no solo sempre que possível. Depois, aplica uma camada generosa de matéria orgânica. Não é fina, é generosa mesmo, de 10 a 20 centímetros. Jogue bastante água. Deixa alguns dias para começar a atividade biológica. Depois abre pequenos espaços na cobertura e planta diretamente ali. Com o tempo, você continua alimentando o solo por cima. Sempre por cima. Nunca expondo demais. Esse ciclo simples cria estabilidade. E é exatamente esse tipo de sistema que eu organizo de forma prática no guia que deixei no primeiro link da descrição. Lá eu explico como estruturar produção contínua, como planejar sucessão de plantio e como transformar um espaço comum em um sistema produtivo o ano inteiro. Porque o objetivo não é plantar uma vez, é colher constantemente. Existe também uma questão psicológica importante. Quando você decide que precisa montar algo perfeito
Antes de começar, você atrapalha a ação da natureza. Quando entende que pode começar direto no solo, você elimina a barreira. E quem começa antes, aprende antes. Quem aprende antes, ajusta antes. Quem ajusta antes, produz antes. Canteiros elevados não são vilões. Eles funcionam, mas não são o segredo. O segredo é solo protegido. Se você fortalecer o solo, qualquer formato funciona. Se o solo for fraco, nenhuma estrutura salva. E a maioria das pessoas está focando na parte errada. Agora, pensa no longo prazo. Ano após ano, adicionando matéria orgânica. Ano após ano, aumentando vida microbiana. Ano após ano, reduzindo dependência externa. Você constrói algo que melhora com o tempo. Enquanto muitos reconstroem madeira que apodrece, você reconstrói fertilidade que se acumula. Isso é estratégia silenciosa. Se você quer sair do nível básico e entender como montar um sistema realmente organizado, produtivo e resiliente, o passo a passo completo está no primeiro link da descrição. É um guia direto, prático e focado em produção real, não em estética. A diferença entre hobby e autonomia está na base, e a base não é madeira. É solo vivo. Se você quer produzir de forma consistente, gastar menos, depender menos e construir algo que realmente sustente sua casa no longo prazo, comece protegendo o chão. Porque quando o solo está forte, você não precisa de estrutura cara para produzir. Você precisa de estratégia. E estratégia começa de baixo para cima.